Mary Flora Bell. Nascida em 26 de maio de 1957 em Newcastle, Inglaterra, Beth, a mãe de Mary, era uma prostituta, sendo uma pessoa muito ausente na casa da família, pois ela constantemente viajava para Glasgow para trabalhar. Mary, apelidada de May, foi sua primeira filha, nascida quando Beth tinha 16 anos de idade. Não se sabe quem era o pai biológico de Mary, mas na maior parte de sua vida, ela acreditou ser Billy Bell, um criminoso que mais tarde foi preso por assalto à mão armada e que casou com Beth algum tempo depois que Mary nasceu. Beth tinha fama de desequilibrada, e alguns membros da família chegaram a afirmar que Beth tentou matar Mary, fazendo parecer morte acidental, mais de uma vez durante os primeiros anos de vida de Mary. Durante a infância, Mary era constantemente humilhada pela mãe, devido ao fato de urinar na cama. Beth esfregava o rosto da filha na urina e pendurava o colchão molhado do lado de fora, para que todos pudessem ver. Mary também havia sido levada para uma agência de adoção em 1960, porém não conseguiu que a filha fosse adotada. Em uma certa ocasião, Mary foi levada ao hospital e precisou fazer lavagem no estômago, pois ela havia comido comprimidos misturado com doces. O mais assustados os relatos da própria Mary, que disse que ela foi alvo de abusos sexuais quando criança. Segundo os relatos de Mary, sua mãe a obrigava a fazer sexo anal e oral com homens quando ela tinha menos de 5 anos de idade. Com o passar dos anos, Mary desenvolveu um hobby um tanto comum com as outras pessoas que acabariam cometendo crimes bárbaros depois de adultos: torturar animais. Mary havia desenvolvido um gosto muito especial por matar e torturar cães e gatos. No início de 1968, Mary acabaria desenvolvendo uma forte amizade com Norma Joyce Bell. Apesar do nome, Mary e Norma não eram parentes, apenas amigas. De 13 anos, as duas brincavam com um primo de Mary, de 3 anos, em um abrigo em desuso. A criança aparentemente caiu e machucou a cabeça. Mais tarde, se suspeitaria de que tal acidente tivesse sido provocado pelas duas amigas. No dia seguinte, 3 meninas de 6 anos brincavam quando foram surpreendidas por Mary e Norma. Mary aproximou-se de uma delas e apertou seu pescoço com força. A polícia foi chamada em 15 de maio. Policiais conversaram com Mary e Norma. Um dia antes de Mary Bell completar 11 anos, no dia 25 de maio de 1968, ela cometeria o seu primeiro crime. Nesse dia, Mary assassinou Martin Brown. Mais tarde, nesse mesmo dia, 2 meninos procuravam pedaços de madeira em uma casa em ruínas, quando se depararam com um cadáver de um menino louro. O menino era Martin Jordan Brown, de 4 anos de idade. Ele estava deitado próximo a uma janela com sangue e saliva escorrendo pelo rosto. Os garotos alertaram os operários de uma construção perto dali a respeito do macabro achado. Um dos operários tentou reanimar a criança, mas o menino já estava morto. Neste momento, Mary e Norma apareceram no local. Na verdade, Mary estava levando a amiga para que ela visse os seus trabalhos. Os operários que estavam no local expulsaram as 2 meninas, pensando que elas eram apenas curiosas. Eles não desconfiavam que uma das meninas era a autora do crime. As duas então decidiram comunicar o fato à tia de Martin. Elas disseram à mulher que uma criança havia sofrido um acidente e que acreditava que Martin havia morrido. A polícia chegou ao local. Martin tinha sofrido várias lesões na cabeça e não havia sinais de violência. A polícia acreditou que a causa da morte foi acidental e o caso permaneceu em aberto. A população exigiu das autoridades que tomassem medidas para que o caso do perigo, que eram os prédios abandonados na cidade. No dia 26 de maio, aniversário de Mary, em um dia após assassinar Martin, ela resolveu comemorar seu aniversário apertando o pescoço da irmã de Norma, mas foi impedida pelo pai desta menina.
Até esses eventos eram tidos apenas como brincadeiras um tanto brutais entre as crianças. Afinal de contas, quem poderia imaginar que uma menina tão jovem pudesse cometer algum atentado violento contra a vida de outra pessoa? No dia 27, segunda-feira pela manhã, professores de uma creche no final de Whithouse Road a encontraram a mesma vandalizada. O material letivo estava jogado. Produtos de limpeza foram espalhados pelo chão e haviam bilhetes com mensagens grosseiras e confissões de assassinato. As pessoas responsáveis pela depredação do local eram Mary e Norma. O cadáver do menino estava coberto de grama. Ele havia sido estrangulado, havia corte em suas pernas e uma perfuração no abdômen. Uma tesoura foi encontrada próximo ao local do crime. O início das investigações. Antes do enterro de Brian, a polícia começou a interrogar os moradores de Scottwood, principalmente as crianças, pois eles acreditavam que uma das crianças poderia ter visto alguma pessoa com Brian. Até então, a polícia não desconfiava que os crimes pudessem ter sido cometidos por outros menores de idade. O primeiro ponto positivo da investigação da polícia foi o depoimento de Norma Bell. Ela disse ter estado presente quando Brian foi morto e disse que um menino matou o garoto. Mary também disse que no dia do crime ela viu um menino agredindo Brian aparentemente sem motivo. Ela também alegou que viu o menino brincando com uma tesoura quebrada. Tinha ficado claro para os policiais que as duas meninas haviam visto Brian sendo assassinado. Antes do enterro de Brian, policiais interrogaram novamente Norma. Dessa vez, ela entregou Mary, dizendo que ela havia matado Brian e que levou ela e Beth para o local do crime. Mary e Norma foram presas no dia 7 de agosto durante a noite. Mary era uma menina inteligente, divertia-se esquivando das perguntas dos policiais durante o seu julgamento. Mary chegou a declarar: "Eu gosto de ferir os seres vivos, animais e pessoas que são mais fracos do que eu, que não podem se defender." Essas declarações acabaram influenciando para que a mesma fosse condenada à prisão por tempo indeterminado mediante avaliações psiquiátricas. Ela não demonstrou remorso, ansiedade ou lágrimas. Ela não sentiu emoção nenhuma em saber que seria presa, nem ao menos deu motivo para ter matado. É um caso clássico de sociopatia, disse o psiquiatra Robert Orton em seu laudo psiquiátrico. Sociopata e psicopata são termos equivalentes na psiquiatria. Alguns especialistas defendem que ambos são transtornos diferentes, já outros dizem tratar da mesma coisa. O julgamento. Mary e Norma foram ao julgamento pelas mortes de Brian Hall e Martin George Brown no dia 5 de agosto de 1968. O julgamento durou dias. O promotor de acusação Rudolph Lyons comentou sobre o comportamento mórbido de Bell, de caçoar da dor dos familiares da vítima. Citou também o conhecimento de Bell sobre o estrangulamento de Brian, pois não foi comentado a causa da morte do garoto. Peritos encontraram fibras de lã cinza nos corpos de Brian e de Martin. Elas eram compatíveis com uma blusa de lã pertencente a Mary. Fibras marrons de uma saia de Norma foram encontradas em um dos sapatos de Brian. Peritos em caligrafia também analisaram os bilhetes deixados na creche vandalizada. Eles confirmaram que Norma e Mary haviam escrito os recados. A promotoria culpou Mary de influenciar Norma nos atos ilícitos. O veredito saiu no dia 17 de dezembro de 1968. Norma Bell, inocente de todas as acusações. Mary Bell, culpada, condenada por assassinato em função da redução de responsabilidade. Mary Flora Bell foi enviada para Red Bank Special Unit, uma clínica altamente segura e de certa forma confortável. Ela ficou sob os cuidados de James Dixon, que de certa forma lhe serviu como um pai. Ela também recebia visitas da mãe Beth. Mary foi transferida em 73 para a prisão de Moor Court Open. Essa mudança provocou certos efeitos negativos. Em 77, Mary Bell fugiu, mas foi recapturada alguns dias depois. Ela afirmou que tentou engravidar e seu companheiro vendeu sua história para jornais sensacionalistas ingleses. Mary Bell ganha a liberdade. Mary Bell foi libertada em 14 de maio de 1980.
Ela seguiu para Suffolk, onde arrumou um emprego em uma creche, mas oficiais locais acharam o emprego inadequado. Mary então arrumou outro emprego como garçonete. Ela voltou a morar com a mãe e engravidou de um rapaz. Houve controvérsia sobre sua possibilidade de ter um filho, mas ela conseguiu o direito de cuidar da criança, que nasceu em 84. De certa forma, os anos de tratamento surtiram efeito. Mary tornou-se uma mãe amorosa com sua filha. Gritos no vazio. Mary Bell solicitou o anonimato para ela e sua filha. Sua identidade foi mudada e seu local de moradia mantido em segredo. A Ordem Mary Bell lhe foi concedida em 21 de maio de 2003, alguns anos antes. A jornalista Gita Sarene escreveu um livro sobre a vida de Bell, Chris and Heard, Gritos no Vazio. Levou muita gente a acreditar que Mary deveria deixar o anonimato. Acredita-se que o livro rendeu um bom dinheiro a Bell, e tanto esse dinheiro quanto o anonimato causaram controvérsias, principalmente entre familiares de Martin e Brian. Aos 51 anos de idade, Mary Bell virou avó. Hoje, seu nome e paradeiro são desconhecidos.